Olá, muito bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. Aqui é a revista radiofônica da Jovem Pan. Todos os assuntos passam pelo Morning Show nessa conversa de quarta-feira, dia 1º de novembro. Novembro. Acabou o ano, hein? Já foi. 2017, tamo aí. Vem com a gente, muito bom tê-lo sempre pelas manhãs aqui na Jovem Pan, nessa companhia gostosa de Paulinha Carvalho. Olha aí, esta garota que tem sempre uma hashtag pra tirar do bolso. A gente já vai falar sobre isso. Vamos nessa, o Morning tá abrindo e olha, terror no asfalto. Em ato que vem sendo tratado como terrorismo, homem invade ciclovia e mata 8 pessoas em Nova York. É o primeiro ataque com vítimas desde 11 de setembro. Desde o 11 de setembro. Crise no Rio de Janeiro. Ministro da Justiça acusa a Polícia Militar Fluminense de ser sócia do crime organizado. Agora é que são elas. Meu caro ouvinte, você vai dar muita risada junto com a gente nesta bancada do Morning Show, com as nossas convidadas desta manhã, as humoristas Ariana Nucci, Cris Paiva, Vanessa Morgado e Anne Freitas. Elas são do elenco do Clube das Mulheres, ou melhor, Clube de Mulheres. Eu tô trocando tudo hoje. Um show de stand-up que aborda temas como traição, dieta, sexo. Ô Edgar, você sabia que o Tonholi faz stand-up? Faz, Tonholi. Tem a foto dele aí, ó. Stand-up paddle, né? Craque, é um craque. Peraí. Persegue até na praia, meu. Não, é sério? É o Tonholi. Pô, você tá Esse malhado. dog. Tá malhado, hein, Tonholi? Ah, tomar pele Stand-up malhada. paddle. Vamos lá, e são alguns assuntos do Morning Show desta manhã de quarta-feira. Temos muito a tratar aqui no programa, mas vamos lá. Começando com a nossa hash, Paulinha tem aí a de hoje já. Qual é, Paulinha? Ed, você sabe que o nosso departamento estruturado de hashtags avançadas, às vezes, enfim, cria umas hashtags meio nonsense, né? O pessoal fala que é branco criativo, eu chamo de preguiça. Os caras estão à frente do tempo, na verdade. Muitas vezes. Você acha estão que é além. isso? Estão Bom, além. hoje, no caso, é uma tag dessas, meio sem noção, meio tem a ver, meio vocês julguem, quero que participem. Hashtag November Rain. Solta o som aí, DJ Bruno, na cabine. Vai ter? Ou não vai ter? Vai ter. Cadê o Guns? Cadê o Guns? Pô, Olha lá. Belo clipe, viu, esse aí? Olha lá, meu. maravilhoso, Slash, né? Esse pessoal do Guns N' Roses. November Rain, estamos em novembro. O ano está acabando, não sei se está chovendo aí no seu estado, no país em que você está. Mas vamos então hoje com a hashtag November Rain. Para participar do Morning Show, você pode postar a sua letra de música preferida, o seu gif do Guns N' Roses e comentar, é claro, que esse programa... Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, que aí tem prêmio para vocês. Esse clipe chama November Rain, é isso? É a música também, Silvio. A música? Pois é. A música do AC/DC, é isso? Não, querido. Guns N' Roses. É o Axl. Ah, o Axl é do Guns N' Roses? É isso aí, Silvio. É sempre bom lembrar, né? Então tá falado, tá feito o seu anúncio, essa propagandinha aí pros twitteiros interagirem com a gente. Ó, vou na ideia do clipe também e da música, tá bom, Paulinha? Perguntar pros ouvintes aqui na interação pelo nosso WhatsApp, 11 931 17009, qual é o clipe de cabeceira dessa galera? O que será que eles, né, o que marcou a vida dos ouvintes, né, em relação aos videoclipes? Você, Paulinha, por exemplo, fala aí. Eu tô dando pistas para pessoas da internet. É Vogue da Madonna. Ah, que clipe, olha aí. hein? Ó. Preto e branco. Podia ser Michael Jackson também aqui. Meio velho, hein? Não. Você achou que era Vogue, Bengals? gente, Aquele para, não Walk Like viaja. an Egyptian. Vocês estão muito loucos. Vogue é o clipe definitivo da coreô. Se hoje a gente tem clipes coreografados, Vogue é o clipe definitivo. Até hoje as pessoas estão voguing, que é esses movimentos com as mãos. Nos clubs, as drags estão voguing e fazendo muito sucesso, entendeu? E a Madonna é maravilhosa sempre, mas nessa fase Tava demais. era demais. Demais, muito ombreira envolvida, né? Faz uns voguing aí. Eu vou Paulinha. fazer agora, Vai lá. atenção.
Paula Carvalho! Ai. É um pouco de dança do robô também, não tem? Não, Vogue é demais, Tem gente. vários estilos de Vogue. libertador, Tem vários sabe, estilos. É longa, é bom pra começar amanhã. Então vai lá, conta o seu clipe favorito pra gente pelo nosso WhatsApp 9317009 pra você deixar a sua mensagem. No mais, você pode assistir ao Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show, e aí tem Facebook, tem Instagram. O que mais, Paulinha? Diga Tem lá. tudo que vocês Tudo. imaginarem, mas o importante é seguir os perfis oficiais e verificados pra você não ficar, enfim, atrás de gente que não é a gente, tá? Boa. Rádio Jovem Pan, Rádio Jovem Pan também no Facebook, segue tudo, curte tudo, compartilha. Vocês sabem, né? É isso. Edgar retornando aos tempos de clipes da MTV, né, Edgar? Eu tava pensando aqui, Que te alçou a carreira, meu. É difícil, Faustão, É brincadeira. lembrar de um favorito. Surgem vários na cabeça, na memória, mas quem sabe até o fim do programa hoje eu É o lanço um VJ aqui. Pão, meu. Ô, Faustão, você assistia? Eterno! Você assistia, Faustão? Bastante. Gostava do Luau, meu. Pô, Luau não era eu que fazia, não, mas tudo bem. Por isso mesmo. Por isso mesmo, porque eu gostava das meninas que fazia lá. Era a Sabrina, grande Sabrina. a Sarinha. Ah, tá bom, vamos lá. Ô, Faustão, vem com a gente que o programa tá quente hoje. Tem a mulherada que faz humor aí daqui E é a ao pouco. vivo, meu. É isso aí. O programa vai começar... Vou começar o programa com você, Carol. Aliás, tratando aí de uma notícia triste, né? Uma notícia que deixou aí o noticiário aí ontem um pouco mais triste, quer dizer. Todos que leram e acompanharam, infelizmente, teve aí um extermínio a sangue frio. Um homem do Uzbequistão atropelou e matou 8 pessoas ontem em Nova York. Esse é o primeiro ataque com vítimas desde o 11 de setembro. É uma coisa triste ali, quer dizer, é mais uma vez, né, um ataque que vem do inesperado, né, uma tática usada já há muito pelos terroristas, né, e vem sendo tratado como terrorismo mesmo, né, Sim, Carol? como terrorismo. E aconteceu por volta das 3 da tarde, horário local, 5 horas aqui de Brasília, justamente o horário de saída da escola, né? E essa região ali onde aconteceu esse atentado era uma região muito movimentada, tinham bastante escolas ali. Bom, esse homem de 29 anos, então, estava dirigindo um caminhão, uma picape alugada, e invadiu essa ciclovia de West Street, parou só 1,5 km depois. E aí foi fazendo strike, né? Bateu em um ônibus escolar, só parou depois que bateu nesse ônibus escolar já na altura de Chambers Street. E o homem desceu do veículo com armas falsas, duas armas de paintball, né? Aquela que atira tinta. Sim. Meio desnorteado. As pessoas que contam o que aconteceu ali, parecia que ele não sabia para onde estava indo, mas saiu com essas armas, gritando "Deus é grande" em árabe. Ele acabou sendo baleado na barriga e preso pela polícia. Esse atentado, aliás, foi na parte baixa de Manhattan, poucas quadras de onde fica o memorial ali do World Trade Center, onde aconteceu, como você disse ali, o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E aí 8 pessoas foram mortas, 8 pessoas morreram, 11 ficaram feridas, e a maioria delas eram argentinas. 5 cidadãos argentinos de Rosário comemoravam, inclusive, 30 anos de formatura. Foram encontrar um colega que morava lá em Nova York, estavam passeando ali pela ciclovia, morreram na hora. Uma vítima belga, um cidadão belga, e as outras duas ainda não foram identificadas. O prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, também diz que se trata de um ataque covarde, um ato de terrorismo, e a gente tirou um trechinho da fala dele que a gente vai ouvir agora. É um dia de muita dor, uma tragédia horrível na zona oeste da cidade. As informações que temos até o momento é que foi um ato covarde de terrorismo visando pessoas inocentes que perderam suas vidas e não sabiam o porquê estavam sendo atacadas. Esse ato premeditado veio para atingir o nosso espírito, mas sabemos que os nova-iorquinos são fortes e o nosso espírito nunca será atingido por um ato de violência como este, um ato intimidador.
Bom, o nome desse suspeito é Saifullah Saipov, ele é do Uzbequistão, mora em Nova Jersey, ele era casado desde 2013, ele morava, na verdade, ele entrou legalmente no país em 2010, e aí em 2013 ele se casou e mudou para Nova Jersey, e ele é motorista de Uber, ele alugou essa picape, e foi para fazer esse atentado no dia seguinte. Tinha passagens pela polícia apenas por infrações de trânsito, enfim, nada demais. 2 oficiais disseram à rede da CNN que encontraram bilhetes com a inscrição Estado Islâmico, mas a polícia ainda não confirma nenhum tipo de ligação. Mas isso não foi suficiente para que Donald Trump já endurecesse aquele discurso que ele tem, inclusive de cidadãos, de entrada, na verdade, de estrangeiros dentro do país. Então ele colocou um tweet, que a gente já tem aí para mostrar para quem está assistindo a gente pela internet. Ele disse que nenhum grupo assumiu essa ligação com o ataque, mas ele escreveu que é preciso barrar a entrada do Estado Islâmico no país, defendeu, pediu o endurecimento dos vetos a cidadãos estrangeiros e diz: acabo de ordenar ao Departamento de Segurança Nacional que endureça nosso programa de vetos, que já é extremo. Ser politicamente correto é bom, mas não é para isto. Ele afirmou então nessa mensagem no Twitter. Agora, é importante também falar que ontem, Halloween, uma festa bastante grande nos Estados Unidos, e essa festa, que acontecia inclusive uma parada ali a poucos metros, poucas quadras ali, não foi interrompida. As pessoas souberam desse atentado e continuaram a parada. A aparente normalidade do que está acontecendo nos Estados Unidos, pela sequência de atentados que a gente tem visto, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, mas de atentados terroristas. Tem agora no fim de semana também a Maratona de Nova York, que os organizadores também confirmaram. Disseram que vai continuar, não tem nenhuma possibilidade de ser cancelada também essa maratona, que é um grande evento também, que atrai muita gente de fora do país e que normalmente também pode ser já foi usado, inclusive, como forma de ataque. Aparentemente, então, as pessoas estão começando a tratar isso com uma normalidade estranha, Edgar. Porque começa a ser normal ter ataque desse tipo, até porque é muito difícil também você evitar que uma pessoa louca pegue um carro e ataque e mate pessoas. Tudo vai banalizando, né? A informação do noticiário ontem, que o Serviço de Segurança nos Estados Unidos é que não detectou nenhuma ligação de que pudesse haver algum ato sincronizado e tratando isso como um ato isolado mesmo. Que, aliás, eu queria passar para o Tonholi a palavra aí para a gente falar exatamente dessa dificuldade, né, Tonholi? Que é maior mesmo quando esse combate ao terror tenta trabalhar em cima da imprevisibilidade das coisas, né? Desses ataques aí. E como é que vai fazer para impedir ações individuais? A CNN deu que ele tem um bilhete que o liga ao Estado Islâmico. Mas a gente precisa explicar para vocês entenderem a tosse de fundo nervoso que está por detrás desse ataque. Quero falar rapidamente mais um pouquinho sobre a tosse de fundo nervoso que há por detrás disso, né? O Maomé nasceu em 570. No ano de 610, ele foi meditar nas grutas do Monte Hira e apareceu o arcanjo Gabriel, que passou para ele aquilo que seria o Corão. Entre outras coisas, diz a tradição que o arcanjo Gabriel falou, é que ele deveria construir uma UMA, uma comunidade mundial em que todos são iguais, independentemente de sexo, religião e cor, e que só há um Deus, que é Alá, e Maomé é seu profeta. Bom, o que acontece? Os xiitas, que até os anos 80 eram os caras do mal, falavam que só poderiam ser representantes de Maomé, porque Maomé teve uma filha chamada Fátima, casou com Ali, tiveram 2 filhos, Hassan e Hussein, e os xiitas só reconheciam os 12 descendentes sanguíneos de Hassan e Hussein como representantes do Islã. E os xiitas falavam assim, aquilo que o Maomé ouviu do arcanjo Gabriel, quer criar uma comunidade onde todos são iguais, tem um significado. A mesma coisa tem um significado falar que só há um Deus, que é Alá, e Maomé é seu profeta. E tem outro significado quando ele fala uma palavra chamada jihad, que foi traduzida pelos xiitas primeiro como você combater os inimigos do Islã, mas que no árabe original jihad quer dizer missão de vida. Os xiitas já eram combatendo todo mundo
usando a distorção do Islã. O que acontece? No 11 de setembro, não tinha nenhum xiita nos ataques às Torres Gêmeas, Edgar. E não havia nenhum xiita preso na base naval de Guantánamo. Aí o Estado Islâmico pega a prática do xiita e o chefe do Estado Islâmico, al-Baghdadi, pega para você entender o que está por trás disso, pega os seguintes pressupostos que anteriormente eram dos xiitas. Eles são sunitas, mas pegam o que era do xiita, que é o seguinte. Se Maomé ouviu do arcanjo Gabriel que só há um Deus, que é Alá, e Maomé é seu profeta, nós temos que combater, fazer o jihad contra aqueles que têm 3 deuses e reconhecem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, católicos são inimigos. Se Maomé ouviu do anjo Gabriel que temos que construir uma comunidade mundial em que todos são iguais, independentemente de sexo, raça, cor ou religião, temos uma casta, dizem os xiitas e agora dizem os sunitas do Estado Islâmico, que se diz o povo escolhido de Deus, os judeus. Portanto, eles vão contra o Islã. Então, nós temos que combater aqueles que se dizem o povo escolhido, os judeus, e aqueles que admitem a Trindade, que são os cristãos. Conclusão. Eles vêm com esse H de que se você fizer um atentado, depois da sua morte, você vai encontrar lá, vai ter 80 virgens e vai beber em rios de mel e leite. É essa tosse de fundo nervoso. Esses lobos solitários acreditam nessa vulgata que era dos xiitas e agora o Estado Islâmico transferiu para os sunitas. Estão fazendo esse tipo de atentado, achando que vão encontrar 80 virgens. Haja paciência para 80 virgens, hein, Edgar? Olha, e aí vem também na sequência de um domínio americano, de um suposto, alardeou-se o final do Estado Islâmico, dos ataques das tropas americanas e acabando com o espaço onde o Estado Islâmico recebia, né, as pessoas que aderiam ao Estado Islâmico, e vem logo na sequência desse digamos, controle aí suposto dos Estados Unidos contra o ISIS, né? Olha, justamente, nós estamos lidando igual a guerra do Vietnã, com uma guerra assimétrica. Porque os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Não tinha como combater lobos solitários que cavavam túneis. É a mesma coisa do Rio de Janeiro. É uma guerra assimétrica. Aparece um aqui, outro ali, faz uma barbaridade. O Estado Islâmico trabalha com a assimetria. Agora, não deixa de ser estranho esse lobo solitário andar com 2 armas de paintball. Né? Ele tá vivo. As autoridades americanas vão tentar, de qualquer forma, descobrir a origem da motivação dele e ele não ter se suicidado depois desse ataque, né? Isso também é bastante estranho. Vamos seguir, vamos em frente aqui, vamos girar o assunto no Morning. Paulinha, ontem a revista Billboard anunciou a mulher do ano. Quem é ela? O mundo... Hã? Obrigado. Ah, você achou que era você, Marília? Não foi eu? Não, dessa vez ainda não foi você, não. Mas já tem duas. Ela já é bicampeã, já foi escolhida 2 vezes. A mulher do ano? Pela Billboard. Santos. Ah, então tá ótimo, já tá valendo pra você. Mas a Billboard, desde 2007, promove o Billboard Mulheres na Música, um prêmio dedicado às mulheres que contribuíram para a indústria fonográfica. E aí escolhem, né, a mulher do ano. Beyoncé já foi a mulher do ano, Taylor Swift, Lady Gaga. No ano passado, eu não sei se vocês se lembram, mas foi a Madonna. Ela fez um discurso super forte, né, poderoso mesmo. Falou da questão de ser mulher na indústria da música, dos amigos que morriam de AIDS, de como ela foi julgada, xingada por ser mulher, como é difícil ser uma mulher de sucesso na indústria fonográfica. E esse ano eles escolheram a atriz Selena Gomez, de 25 anos, como a mulher do ano na música. E justificaram assim, Selena não está somente subindo nas paradas musicais, como também inspira constantemente jovens mulheres a serem autênticas, generosas e sem medo de usarem suas vozes. Ela nunca tem medo de falar o que pensa e usou sua plataforma para defender as necessidades dos outros. Estamos animados por poder honrá-la como a nossa mulher do ano. A Selena, que como a gente até já comentou aqui no Morning Show, passou por um transplante de rim, né? Recentemente, ela revelou para os fãs, inclusive deu uma entrevista
para o programa Today nos Estados Unidos, no começo dessa semana, muito emocionante. Ela e a amiga, a Francia Raissa, que foi quem doou esse rim para ela, então contando desse processo, como que aconteceu, a ideia de, enfim, uma doar para outra, como foi a hora do transplante, como foi o pós-operatório, como é para ela encarar que realmente a amiga salvou a vida dela, né? Porque ela teria que entrar numa fila para transplante que demoraria de 5 a 7 anos. Então ela teria que entrar em hemodiálise já agora. Seria um processo bastante complicado. E uma sorte, né? A pessoa que divide o apartamento com você ser compatível e querer doar o rim. É uma história bastante emocionante, muita gente se emocionou com essa entrevista. E mais de Selena, né? A gente ficou sabendo também agora que ela terminou com o The Weeknd, namorado que ela teve aí por quase um ano. E foi fotografada com o Justin Bieber, que já foi namorado dela por muito tempo, enfim, entre idas e vindas. E o que dizem é que Justin Bieber está muito afim de recuperar Selena Gomez. E tem mais ainda. A gente tem os 3 singles dela lançados. Ela já falou que não quer lançar por enquanto um álbum cheio, né? Porque tá se recuperando aí dessa operação. Mas ela será uma das estrelas do próximo filme do Woody Allen. Já, inclusive, filmou agora em setembro Call Me By Your Name, ao lado de outros como Ellie Fanning e Jude Law. Selena, é isso aí. Palmas pra você. Corajosa essa menina. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. A Justiça obrigou o Alexandre Frota e o MBL a apagar as mensagens que eles postaram nas redes sociais contra o cantor Caetano Veloso. Vamos para os detalhes aí, Vini. É isso, Edgar. A Justiça do Rio de Janeiro aí determinou, né, que o Frota e que os integrantes do ágil, MBL... né, a Justiça? Foi rápido, né, essa decisão. E aí os integrantes do MBL, que é o Kim Kataguiri, o Renan dos Santos e o Vinícius Aquino, apaguem essas publicações ofensivas a Caetano Veloso e a Paula Lavigne das redes sociais. Essas publicações que afirmavam que o Caetano havia cometido pedofilia por causa do relacionamento dele com a Paula Lavigne. Na decisão, o juiz Bruno Arthur Mazavacari Machado Manfrenati, nome longo, hein, Edgar? Afirmou que o Frota e os integrantes do MBL teriam aí ferido a intimidade e a dignidade do cantor e da empresária, né? O juiz também destacou no documento que uma cópia da decisão será enviada para o Twitter para que a rede social exclua aí o respectivo conteúdo nos termos da presente decisão. Então eles deverão apagar essas mensagens em até 48 horas sob pena de multa diária de R$10 mil. E o que traduz a princípio aí também o abuso do direito à livre expressão e manifestação conferido pela Constituição Federal. Pelo Twitter, a Paula Lavigne, mulher do Caetano, já se manifestou dizendo que o MBL e que o Frota agora estão correndo, né, para pagar tudo nas redes, e tem outros aí na lista para sair a liminar que ofensa não é liberdade de expressão, é crime. E o Alexandre Frota também colocou no Twitter dele que ainda não foi informado, né? E que está estranhando porque que o Caetano está tão incomodado assim, né? Que ele não foi intimado, na verdade, segundo isso, corre no Rio de Janeiro e ele é de São Paulo. E os twitters vão ficar até que a justiça intime ele. Digarei tá dando risada, tá ironizando todo esse fato, né? Isso corre no Rio de Janeiro, né? Na Justiça do Rio, e ele é de São Paulo, tem essas coisas que vai manter, né? Até que a Justiça o intime. Lembrando que esse caso, né? Aconteceu depois lá do movimento 342 Artes ter reclamado de censura, e aí o Alexandre Frota e o MBL repercutiram, na verdade, uma entrevista da própria Paula Lavigne para a revista Playboy, dizendo que teve uma relação com o Caetano em 86, quando ela tinha 13 anos, e o Caetano 40 anos, né? E aí que eles colocaram, né, Caetano pedófilo, que foi uma hashtag que ficou até nos TTs mundiais, e agora perderam o caso aí na justiça, Edgar. Como é que fica rapidamente esses que replicam, Vini? Porque eles postam e aí tem os retweets, né? Tem os retweets. Não acontece nada, aí é o Twitter, né? Que eu acho que tira pela hashtag, é isso? Eu acho difícil Paulinha. O Twitter tirar isso, hein? Como assim? Peraí. Porque o Edgar tá falando dos retweets. Só pra sem estender muito, mas só para saber. Não, eu acho como que é que faz? Porque as pessoas retweetam. Não, quando ele tira o dele, quando a pessoa retweeta, você não consegue ver o outro. O original. Que foi apagado. De onde saiu, né? Tá. Mas se a pessoa escreveu também, aí fica, né? Bom, mas aí é um problema da pessoa. Quem foi é o
Alexandre Frota e o MBL. Então, se esses dois se tirarem, aí Sim. os outros é outros, né? Se quiserem entrar com processo, tem que entrar com as outras pessoas Lembrando, também. né, Edgar, que só em 2009 apareceu uma lei que fixava que um cara acima de 18 transar com uma menor de 14 poderia ser estupro de vulnerável, é o que diz a lei. Só 2009. Quando o Caetano ficou com a Paula Lavigne, isso não havia uma lei fixando punição e dependia de cada juiz. Era o arbítrio pessoal, a hermenêutica pessoal de cada juiz, como se diz por aí. Vamos para Brasília. Nessa terça-feira, o presidente Michel Temer rebateu as acusações do delator Lúcio Funaro de que uma empresa de energia ligada ao grupo Bertin teria dado ao PMDBista 2 milhões de reais em propina disfarçada de doação eleitoral na campanha de 2010. Trindade, vamos lá, o cartucho do Funaro tá sempre cheio, meu camarada. Bom dia. Pois é, olha, Edgar, e muito, viu? Desde o início a gente comentava aqui que a delação premiada ali entre Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Funaro, a delação maior seria mesmo do Funaro. Os doleiros são a fruta da estação na Lava Jato. Aliás, eles começaram esta investigação. Os políticos precisam deste operador, né? Que é o cara que vai atrás do dinheiro e que transfere dinheiro, busca dólar e entrega no exterior. Agora vamos olhar um pouco aqui esse Lúcio Funaro. Ele é um craque na área financeira e monetária, né? Lida muito bem e tem uma personalidade muito agressiva. Há relatos na investigação Lava Jato, como por exemplo do empresário Milton Chaim, de que o Lúcio Funaro teria dito a ele: você está com câncer, não está? Pois eu vou comer o seu fígado com câncer e tudo. Em outro caso, ele ameaçou colocar fogo na casa de um empresário com a família inteira dentro da casa. Era assim que ele arrecadava dinheiro, muito agressivo, né? E aí ele ficou com os políticos nas mãos. É um antigo conhecido da Justiça, ele, desde 2003, ele vem participando de várias delações e investigações, como no caso Temis, onde se vendia, ele denunciou a venda de sentenças judiciais. Também no caso Banestado ele ganhou notoriedade e depois foi investigado no caso Mensalão. E por último agora ele deve ganhar, não a liberdade, mas uma prisão domiciliar diante desta delação bomba, onde ainda há muito cartucho a ser queimado. Nesse depoimento, ele está preso aqui na Papuda, em Brasília. No depoimento de ontem, ele foi muito claro que o presidente Michel Temer recebeu 2 milhões e meio só de um caso. Sobre Eduardo Cunha, ele detona tudo e diz que fala com detalhes de flats, de pagamentos no exterior, de compra em mais de 10 carros, ou seja, o homem sabe mesmo de detalhes dos investigados, viu? É por isso que a delação dele foi aceita, Edgar. Eles funcionavam como uma espécie de babá, né, financeira, né, pagando despesas pessoais dos políticos, né? São vários que vêm na lista aí, que ele vem colocando. Diz que perdeu 80 milhões. Com quem foi? Foi com a JBS? Que ele falou, eu perdi 80 milhões só no negócio da Alpargatas, isso, com a JBS. Isso, ele apostava alto, né? E conhece bem os meandros. E uma pessoa até temida em Brasília, porque ele agia em nome dos poderosos, principalmente Eduardo Cunha, que sempre foi muito agressivo também. Os dois se combinaram, se aproximaram através de Eduardo Cunha. Ele conheceu aí os empresários e passou a controlar todo esse dinheiro. As feridas estão expostas aí, a gente vai acompanhando como se processa essa cura aí, né? Então, olha, interessante que nessas falas do Funaro, ele até propôs, né, o uso de um detector de mentiras. Um aparelho aí faria um bem danado à política brasileira, né? Imagina. Bom, Edgar, Trindade, como no Brasil não se usa o detetor de mentiras, tem uma frase interessante da Soma Teológica de São Tomás de Aquino que fala que tem dois tipos de mentira. Uma que não chega até a verdade e outra que ultrapassa a verdade. Ou seja, falou de menos ou falou de mais. A Força-Tarefa da Lava Jato tem usado como detetor de mentiras a comparação entre delações premiadas. Esse é o nosso detetor de mentiras. Eu acho que tem funcionado muito bem até agora, né, Zé?
Pois é, eu só queria dizer que é uma das técnicas que a gente utiliza, né, Tonholi? Você conhece muito bem como jornalista investigativo, você vai apurar uma reunião fechada, você conversa com um dos integrantes, né? E faz de conta que acredita, vai em outro. Se o outro confirmou ali aquela parte comum, já está confirmado, você pode dar uma reunião fechada como se estivesse sentado ao lado. Então, esse é o detector de mentiras Tupiniquim. Eu ouvi falar pela primeira vez nisso num comprimido que o 007 usava, né, para conversar com... Era um comprimidinho. Mas esse é o sonho dos investigadores, esse tal detector de mentiras. Essa corja vetusta toma outro tipo de comprimidinho, né? Ô Edgar, dizem que a sociedade ela não aguentaria, ela seria desmoronada em questão de 15 minutos se houvesse alguma coisa que acabasse com a mentira no mundo, viu? Aguardemos, pois. Eu coloco aí as relações pessoais e matrimoniais. Vamos torcer para que a ciência chegue logo a essa solução. Trindade, um abraço para você, obrigado, bom trabalho, viu? Pois não, obrigado, bom dia. É isso aí, agora 10h31, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira. Diga lá, Paulinha. Você sabe que há uns 3 anos que eu não tenho carro e ontem eu tava pegando uma carona com o Uber. Aí eu resolvi filmar ali a conversa com o motorista. Vocês não vão acreditar. Quem tá assistindo no YouTube vai até poder ver as imagens desse papo que eu tive com o seu Ademir. Olha que figura, olha que amor de pessoa. Nossa, quero ver. Saindo do trabalho, indo pra casa, chamei um Uber e rapidinho, olha quem é que apareceu pra me levar pra casa, o seu Ademir. Tudo bom, seu Ademir? Tudo ótimo, Paula. Há quanto tempo que o senhor é parceiro da Uber? 13 meses. Nossa, faz tempo. Quem foi que te deu essa dica? Foram amigos que já usavam o serviço da Uber e por isso eu entrei com muita felicidade. Agora, o que é melhor aí pro senhor? Esses ganhos que são semanais ou a história de organizar o próprio tempo? Eu somo as duas coisas, Paula, porque os ganhos me permitem viver bem, de forma saudável. E o tempo eu administro de tal forma que eu tenho contato grande com meus familiares, que por sua vez veem em mim uma pessoa mais feliz hoje do que antes eu fui. Olha que história legal do seu Ademir. Se você quer ser parceiro da Uber, é só entrar no site e se inscrever, uber.com/dirija. Viu, Ed? Que carona Teve uma boa. pausa dramática. Carona né? boa essa, hein? Podemos ir em frente. Seguindo aqui no Morning Show, olha, 4 humoristas mulheres de cara limpa e peito aberto. Eu falei peito aberto, não peitos à mostra, hein? Também, né? Também. A gente põe a teta esquerda pra fora, que ela é sempre mais bonita. Tem a preferida, não tem? Tem sempre. Olha aqui, elas estão fazendo um espetáculo, estão em pleno palco apresentando um espetáculo no teatro. Elas fazem graça com temas como, por exemplo, casamento, dieta, sexo, traição, filhos. Esse é o espetáculo Clube de Mulheres, que estreia amanhã, nova temporada aqui em São Paulo. É com esse quarteto, ou melhor, quarteto não, um trio, na verdade. Aliás, eu já quero saber o porquê. Estamos aqui com Ariana Nucci, estamos aqui com Vanessa Morgado e Anne Freitas, mas tá faltando a Cris Paiva. O que aconteceu? É uma pegadinha? Então, a gente tem inveja dela e a gente deixou ela de fora hoje. Ela atropelou um motoqueiro. Aí não. Atropelou um motoqueiro ontem e o carro ferrou. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem com todo mundo? Tá tudo bem com todo mundo. Então podemos seguir aqui tranquilamente na nossa entrevista. Começando com esse climão. Vamos lá, quero começar aqui com uma pergunta séria aqui, tá bom? A cena do humor no país, no stand-up mais especificamente, é um tanto machista, né? Vocês devem concordar comigo. Por que tem muito mais humorista homem que mulher? Porque eu acho que hoje o homem, ele tem mais facilidade de mostrar seus próprios defeitos para todo mundo no palco. Para a mulher isso é um pouco mais difícil. Para algumas mulheres isso é um pouco mais difícil. Para a gente não é. Então a gente vai lá e a gente fala de nossos... Porque a gente quer fazer as pessoas rirem. Então a gente fala do nosso dia a dia. Que é engraçado. A gente faz cada coisa para poder conseguir
executar nossas tarefas, que aí a gente começa a fazer graça com isso. E daí a gente fala que tá gorda, a gente fala que tá com o peito caído, a gente gorda fala... só você, Ariana, desculpa. Não, no na caso, verdade eu queria você tá deixar essa também, observação. querida. A gente Você tá, Somos querida. pessoas magras, então desculpa. Agora, então. o que acontece também, Edgar? Você. Eu queria muito falar isso. Edgar, acho chique. Edgar Gente, a Piccoli. gente Fala completo, você sabe, que é mais chique Edgar ainda. Piccoli. Obrigado. A gente é muito fã, né? Obrigado. Todo mundo. Desde a revista Capricho. Gente, a gente queria muito saber se vai ter aquele quadro, né, do beijo, né, que tem em todos os programas de vai ter entrevista. sim. Vai ter sim esse Mas é quadro. com o Peraí. Edgar? Peraí. Ai, O gente. beijo técnico? Pode ser não técnico também. Você é uma mulher casada, respeito, rapaz. Ah, mas eu já avisei meu marido que eu ia ver o Edgar. Vale nice Ele falou isso que aí. tudo bem, o Edgar tudo bem. Eu já estava preparado, olha que tem. Não é um merchandising. Então, mas voltando, eu acho que Grande. tem essa coisa da mulher ter um pouco mais, tem essa história de que a mulher tem um pouco mais de dificuldade de se ridicularizar, né? E não só se ridicularizar, mas de falar dos problemas, das questões todas que a gente vive. Mas também há um preconceito das pessoas não quererem abrir a mente e falar, poxa, mas peraí, então vamos ouvir o que essas meninas têm pra dizer, porque se elas estão fazendo é porque talvez elas sejam diferentes disso. De repente, a coisa mudou. E eu acho que sim, mudou. A mulher tá muito mais despojada, a mulher tá com muito mais coragem de falar sobre si e das coisas que acontecem. Então, assim, não só a gente, mas tem muitas humoristas muito boas de stand-up comedy que estão aí pra isso. É o que a Ariana falou, a gente quer fazer as pessoas rir, né? Então, o quanto isso vai custar, a gente, óbvio, com todos os limites que tem que ter, infelizmente, existe também aí uma questão do que é correto, do que não é correto, do pejorativo, mas a gente se ridiculariza Você muito. disse infelizmente. Sim. Eu acho que infelizmente, porque existe um pudor aí também que atrapalha um pouco, sabe? Acho que a gente tá demais, assim, acho que já foi muito melhor essa questão. Você não acha? Vocês não acham, Eu não meninas? sei, eu acho que Eu assim... tô formando a minha opinião. Em qualquer área, a mulher, ela sofre por um mundo machista, qualquer área, não só no humor. A gente, é claro que é mais visível. Então eu tenho uma amiga que ela fala assim, que a gente precisa provar que a gente é muito boa. O homem, ele pode ser meio termo. Agora a mulher, ela tem que ser muito boa. E pra ela Esse é um conseguir ponto. espaço, pra ela ir lá e mostrar e alguém falar, olha que mulher boa. Não, existem muitas mulheres, não só a gente, igual a Vanessa falou, no meio, que são fantásticas. Mas precisa mostrar mais ainda, precisa estar ali... Provando o tempo todo, né? Precisa provar o tempo todo. A proporção é muito, a diferença é muito grande de homens e mulheres fazendo humor hoje, stand-up no caso. Hoje em dia, no Brasil, deve ter 1.000 humoristas, homens, fazendo stand-up e deve ter 30 mulheres. Então, a diferença é muito grande. Então, quando uma pessoa vai assistir, o público vai assistir a um show que tem 4 homens e um vai mal, aí fala, o fulano não foi bem hoje. Mas se tem uma mulher no elenco e a mulher não vai bem, fala, nossa, mulher no humor não presta. É isso. E tem eu já sei. Generalizado, de se impor, vocês falaram disso, de se impor. E stand-up fala muito, por exemplo, palavrão, né? Sim. E aí... tá tudo bem, tá todo mundo por exemplo, quando é um grupo heterogêneo, e aí quando a mulher vai lá agressiva e fala o mesmo palavrão que o cara acabou de falar, É feio, né? Dão aquela... E no nosso show, o nosso público é mulheres e casais, nunca um grupo de homens. É incrível, porque nunca ligam às vezes pro show e falam, mas posso levar meu namorado? Porque a mulher também, na cabeça dela, é um show de mulher. Será que vai ser engraçado, eu vou pro show de né? mulher? Como eu engraçado pra meu- homem? como eu Vocês vou vão pro pro show? show? Será que homem vai rir disso? Existe uma dúvida porque na o homem cabeça. tem mãe, o homem tem mulher em casa, o homem tem esposa, o homem tem filha, o Não, homem e a gente tem não amiga, fala o homem, só e a sobre gente não fala assuntos mal deles também. de mulheres, E a gente né? não fala Sim. só do homem, a gente fala do nosso cotidiano. É só uma visão feminina. É só a minha visão feminina, igual. Eu moro em periferia, eu sou de periferia. Então isso ficou eu conto claro do já, meu né? mundo. Dá pra ver. Dá pra ver pelas vestes. Eu conto do meu mundo, o que é estudar em escola pública, o que é morar numa periferia, ser uma mulher de periferia, não só do homem. Brigar na rua. Entendeu? É isso, brigar bater na rua, nas esfaquear os Vocês outros. acham É que- normal pra gente. Mas o homem, o pessoal fala assim, só vão falar de mulher, de homem mesmo. Vocês acham Essa que... briga, sabe? Então é difícil mesmo. Anne, fica quieta, ele que quer falar. o palavrão continua sendo a cereja do bolo do humor? Não. Ou dá pra fazer o humor sem palavrão? Dá, fazer o- completamente. Não, a maioria do nosso texto não tem palavrão. É. Agora, claro que tem muito duplo sentido.
E aí... Ah, o aí, meu trabalho às vezes, com duplo sentido, né? às vezes não fala nenhum palavrão, mas aí chega alguma senhorinha no final e fala, nossa, mas seu texto é sujinho, né? Mas é assim. Sujinho. Mas ela fala a mesma coisa pros homens? Claro que não. Não fala. A mulher falando de sexo hoje, apesar de tá todo mundo com a mente muito aberta, ainda é muito assustador. Mas uma então, mulher essa falando mente aberta- pejorativamente de sexo. Eu falei, infelizmente, aquela hora, exatamente por isso. Eu tava vendo, eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses, então eu tava assistindo os desenhos e aí passei naqueles desenhos da... Adultos. Não, os desenhos antigos que a gente... Aham. Antigos, entre aspas, né? Pica-Pau, Tom e Super Jerry. antigo. E que tem umas coisas politicamente incorretas que eram tão legais e que hoje nos desenhos de... Não tem. Então é muito louco, porque a gente andou muitos passos pra frente nos direitos, no que a gente tem. Mas, por outro lado, por isso que eu falei, infelizmente, existe uma questão meio velada do que é correto, politicamente correto, do que pode ser falado, do que não pode, que eu acho chato às vezes. E o quanto entendeu? o quanto esses desenhos, games, até podem influenciar atitudes das crianças e dos jovens. Também, enfim, né? também. Fala, Vini. O humorista tem aquela coisa de pegar os seus defeitos e rir de si mesmo, né? Como uma fuga, né? Eu, por exemplo, aqui no Morning, eu brinco às vezes que eu imito mal. Mas ele é ótimo. É perfeito, né? Mas é sempre perfeito. Aí depois eu chego em casa e falo, cara, eu imito mal mesmo. Aí eu fico mal mesmo, de verdade, né? Vocês têm alguma coisa assim que vocês falam de vocês e depois vocês Você tá falando sério, Vini? Sério. Tá falando Eu sério? fico mal. Ele chora. Eu fico lendo aqui o chat do YouTube e eu fico... Você deprime, né? Você dá bola pra isso? Eu fico triste, eu fico triste. E tem alguma coisa que vocês brincam com vocês, assim, que depois vocês falam assim, caramba, é isso mesmo? Não, a gente, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, aí é que a gente faz piada. É, porque é bom. Eu fui traída, eu fui casada há 16 anos e eu descobri que meu marido tem um filho de 15. Caramba! Aí você faz piada disso. Eu faço, porque eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando até hoje? Não vou. Cara, Então, depois de 15 anos você descobriu. que ele tinha um filho... Cara. Depois de 16 anos eu descobri. Que ele Como é tinha que um você filho de fala 15. isso, por exemplo, num stand-up? Eu descobri que ele tinha... Eu fui casada por 16 anos e descobri que meu marido tinha um filho de 15. Eu fiquei super triste. Não com a traição, mas é porque eu percebi que a mãe desse menino até hoje é magra. É que ela teve um filho e quem ficou com as marcas da gravidez foi eu. A Vanessa, por exemplo, deve falar alguma coisa da altura, né? Falo das cantadas de rua, por exemplo, que eu acho super preconceituosas com a gente, sabe? A mulher Vai lá. baixinha, ela ouve o quê? Fio, gracinha, bonitinha, princesinha. Eu passo, na hora o cara já se transforma num boi. Ele faz um som que parece que ele vai ter um AVC. Potranca. Aí vem aqueles homens, cavala, Avatar. Pô, sabe? Avatar. Quem vai ter, né, gente? Quem vai comer o outro chamando o outro de Avatar? Não dá. Eu queria saber se vocês, assistindo a outros stand-ups e tal, de caras, já se ofenderam com alguma piada que esses caras fizeram de mulher. Cara, eu assim, eu não sei as meninas, mas eu tenho uma mente muito aberta para falar piada. Se a minha cabeça ela tem que estar aberta para escutar a sua piada, mesmo não gostando. Fala assim, ok, é uma piada. Eu não gostei muito do final, do time, não sei o quê, mas a gente tem que... Eu tenho isso na minha cabeça. Quando a pessoa fala assim, não, Anny, isso é humor, é graça. Porque às vezes as pessoas também não gostam do meu humor. Principalmente do meu, eu acho. Mas eu acho que assim... É porque então a gente não tem que entende, ter, Ana, é porque porque a gente tem que ter uma... ninguém foi pobre um dia, né, Ariana? Exatamente, ninguém. A gente tem que ter a cabeça muito aberta, entendeu? Então, nunca assim, nunca me senti ofendida por nada, assim. Porque eu acho que a gente pode ir lá e fazer piadas até no mesmo nível e a pessoa também não gostar só da piada. Mas não Vi, ofender, tem uma coisa não. que é engraçada também, que os homens, público, também defendem muito a gente, às vezes, sabe? Às vezes vem um humorista e aí chama no palco... Ah, queria chamar a gorda, a imensa, e começa a tirar onda assim, tipo, eu não ligo, não ligo mesmo. E aí, a pessoa da plateia fica puta com o humorista e passa a não rir mais de nada dele, sabe? Porque aí eu chego... Porque se ofendeu. Porque se ofendeu por mim, mas aí eu entro no palco, tipo, não tô nem ligando, então faço meu show normal, e aí a galera me compra e aí fica com raiva do humorista. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme do Danilo Gentili, a gente falou aqui no Assistimos. programa, por exemplo. E aí algumas piadas foram criticadas e tal. O que vocês acharam? A gente foi na estreia, né, na verdade. foi na estreia. E eu adorei o filme, cara. Assim, sério, assim, eu gostei muito, achei ele de humor da minha época. Eu tô com 31 anos, então era aquele humor da quinta série, da minha quinta série. E ele conseguiu trazer de volta esse tipo de humor, sabe? Esse tipo de bullying. Mas, então, deixa eu te interromper. A minha filha... Desculpa, Imagina. mas é que assim, a gente falou com o Danilo aqui, até na ocasião em que tratávamos desse tema aí na conversa,
eu lembrei da questão dos Trapalhões, né? Dos Trapalhões que tinham aquele humor, né, que hoje é um humor datado e que nesse revival aí dos Trapalhões, quer dizer, com todas os policies que a gente mesmo se coloca, porque você fala, quando você conta a história para uma plateia, uma piada, passa pelo filtro. Então, você pode não ligar por ser gordinha, enfim, e as pessoas falarem isso de você, mas as pessoas que às vezes nem são gordinhas se incomodam porque tem outro falando de você. Dá certo isso? A piada não tem que estar ali muito ligada no seu tempo e muito dizendo respeito àquele momento porque, contemporâneo? Assim, eu acho assim, eu ainda falando só, não sei o que as meninas pensam, mas assim, eu penso assim, que se eu falei do pato e você riu, e eu falei da galinha e você não riu, aí é um problema seu, não é meu, entendeu? Porque aí você que tá filtrando errado. Não sou eu que tô fazendo errado. Mas é que eu não acho que não tem errado e certo o filtro. Tem uma coisa que bate, muito pessoal é a pessoa, isso. Exato, Né? como tem vários meninos que vão fazer show, às vezes tem piadas de pessoas com algumas deficiências e o deficiente sai de lá rindo e a outra pessoa que não é deficiente não gostou da piada. Acha sacanagem. Assim, mas isso a gente vai cair em um monte de coisa. A cabeça do ser humano é difícil. Sim, mas tem um humorista cego, né? O ceguinho. Ele tá fazendo um show. Ele tá Geraldo fazendo Magela. o Geraldo Magela. O Jefferson Farias. Então. E ele tá fazendo um show agora com um cara que é deficiente físico. E eles fazem um show de humor, tirando sarro óbvio disso tudo. Quer dizer, existe esse tipo de deficiente, como existe o deficiente que vai ficar super chateado. Se a gente ficar preocupado a todo momento com tudo o que vai chatear ou magoar, você não faz humor, aliás, você não vive. Porque é muito difícil, entende? E é essa coisa chata que eu acho que tá um pouquinho demais nesse momento. Que a gente tá vivendo um pouquinho demais isso. A gente se preocupar demais com o que os outros estão pensando do nosso humor, a gente acaba não fazendo o que a gente gosta. Porque assim, eu gosto de falar do meu ex-marido, que eu sou muito ciumenta, que ele terminou comigo e tal. Só que tem gente que não gosta que eu fale de ciúme tão aberto, assim, falar, nossa, você é uma psicopata, vai se tratar. E ele já assistiu o stand-up sobre ele? Ele nunca assistiu. Não, porque ela matou ele, né? No caso, minha vontade era essa, mas ele nunca assistiu. E as pessoas Todas vocês são descasadas? Não, graças a Deus sou casada, Ele falou descasada. Nossa, ele falou descasada. É porque ele é educado. Você não tá acostumada com homem assim, educado. Fala descasado. Olha, é porque ela tá acostumada com desquite, entendeu? Desquitada. Desquite é datado, dos Trapalhões. Isso, exato. Mas você saca... Desculpa, fala, Tonholi, fala. Vocês já sofreram alguma patrulha do politicamente correto mais ostensiva? Podia contar algum caso? Eu já. Você sofreu na virada cultural, não foi? Na virada cultural. Apesar de não parecer, eu sou nordestina. Eu sei que o sotaque tá bem leve. Imagina, saquei de cara. E aí eu faço algumas piadas do Nordeste que as pessoas do Nordeste se incomodam, mas existe hoje meio que uma licença poética. O negro pode falar do negro, o deficiente pode falar do deficiente. Vocês mulheres podem zoar mulheres, Exatamente. teoricamente você também poderia zoar. Aí eu posso falar de nordestino. Então eu tenho uma piada. Antes eu tinha um set inteiro, eu tinha uns 10 minutos falando de nordestino. Hoje eu tenho uma piada e aí foi uma confusão no meu Facebook, mas tanta coisa, a menina postou a minha página em vários sites de nordestino, todo mundo me esculhambando. E a piada eu sou publicitária, mas eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais com o nordestino tá desempregado em São Paulo. E aí, nossa, mas eles fizeram... porque o nordestino vem com um braço forte pra trabalhar e não sei o quê, Falei, cara, mas, né, é a minha visão. É a sua visão, eu acho que tem o desemprego do nordestino aqui sim, mas eu não quero entrar em questões políticas, eu tô falando de mim. A ideia é talvez até minimizar um problema que acaba sendo doloroso até, né? A falta de oportunidade muitas vezes e tal. E ela brincando com isso, pelo menos a minha visão. Desde a primeira vez que eu ouvi essa piada, eu achei incrível por conta disso. Porque ela sentiu na pele, às vezes, até um pouco de preconceito também por ser nordestina, enfim. E brincando com isso, mas as pessoas já vêm, às vezes, com o pé no peito. Porque eu tenho uma piada que eu falo assim, que a balada da periferia é bem diferente da balada de pessoas chiques. Igual a Ariana e a Vanessa mesmo. Aí, você vai na balada da periferia, você arruma briga com a menina, e realmente você arruma briga, no outro dia vocês estão se falando normal. Agora você vai na balada de gente rica que arruma briga com a menina, ela vai querer te processar.
Ela fala que, ai... Vou chamar Aí eu falo, meu aí esses advogado. dias a menina falou que chamou a polícia só porque levou uma facada. Tipo, as pessoas criticam até isso, sabe? Como assim? Vocês criticam muito os homens e Param. queremos ouvir exemplos aí, vai. homem? Vocês falam dos homens, usam o homem como uma escada pro humor de vocês, vai. Eu tenho irmã O gêmea. que tá na peça, vai. Eu tenho uma irmã horário. gêmea. Não cabe, eu acho. Não, cabe uma. Eu tenho uma irmã gêmea e o meu nome é Viviane e o nome da minha irmã é Viviana. Real isso. E aí eu falo que a gente é a Ruth e a Raquel, só que a gente não gosta de ser comparada com a Ruth. Eu só tenho um pouco de semelhança com a Ruth, que todo cara que eu fico é a cara do Tonho da Lua. Bom, eu tiro sarro já falando, eu falei dessas cantadas, eu brinco com isso, porque eu tiro um sarro dos homens, falo pros homens, olha, se vocês têm alguma dúvida, a gente não gosta de ser chamada de cavalo, eu tô aqui pra esclarecer. E tem outras piadas também que eu falo das diferenças dos homens e das mulheres. Por exemplo, o homem soltar pum, o homem arrotar. É tudo normal, pode ser. Agora a mulher... Ai, que feio, né? Nossa, ela é tão bonita, mas nossa, rota. Sim? Gente, a gente tem um organismo igual. Eu preciso soltar um pum, preciso arrotar. Preciso fazer tudo, entendeu? A gente tira um sarro disso. Na hora é super engraçado, agora foi péssimo. Foi mesmo, todo mundo ficou aqui. Eu achei que não clima. Quer uma ajuda? Tem uma ajuda aqui, ó. Bota o efeito aí. Dá esse negócio pro show pra gente levar pro parque da Vanessa. Obrigada. Pro show da Vanessa. Eu faço de um assim, que eu falo que o meu namorado tem uma fantasia sexual, que é de transar com 2 mulheres ao mesmo tempo. E a minha fantasia é que ele desse conta pelo menos de mim. Essa talvez também na hora é muito engraçado. Na hora foi. As pessoas riram. E piada sobre dieta, que eu fico sempre curiosa, assim, porque eu faço umas dietas malucas, doidas, loucas, que o Edgar gosta. O Edgar gosta. Eu não preciso de dieta. Sobre a dieta eu não tenho porque eu não preciso também. No caso é só a Ariana. Vai, Ariana, vai. Eu nem faço sobre dieta, eu só falo uma cena, um episódio que aconteceu, que eu participei do Faustão, e aí, enquanto eu tava participando, uma mulher me ligou e falou assim, olha, eu queria lhe dar um patrocínio de roupa. Olha, eu falo, olha como eu sou famosa, olha, patrocínio de roupa é famosa. Eu falei, olha, como é o nome da loja? A mulher falou, Rechonchuda. Tadinha. Gente, foi verdade. Nossa, foi tão engraçado ela chorando. Você, Ariana, é do Nordeste, né? Tem uma tradição muito forte de humoristas nordestinos, né? Mas a gente... De novo, cai na mesma coisa. É Chico Anísio, é Tom Cavalcante, quem mais? São vários. Ariana Nutter. Mulher, por exemplo, de lá. Além de você vindo representar o Nordeste, enfim. No stand-up, mulher do Nordeste tem algumas... Tem algumas do Recife, mas assim, no cenário aqui... Tá vendo? Mas é difícil. É muito difícil, no stand-up é muito difícil mesmo. Do Nordeste, eu mal conheço os humoristas... em geral, do Nordeste de stand-up, porque eu comecei a fazer depois que eu comecei a morar aqui em São Paulo. Eu já moro aqui há 8 anos e eu comecei a fazer stand-up há 5 anos. Então, eu não conheço... Eu conheço pouquíssima gente de Maceió que faz stand-up. Eu conheço só o Ed Gama, que hoje mora no Rio. E eu conheci ele recente. Lá tem muito pouco. As pessoas não vão porque as pessoas realmente se ofendem muito. Em Maceió, tô falando de Maceió específico. As pessoas se ofendem com se você fala mal. Mas com um personagem não, né? Exatamente, com o personagem não. Porque no stand-up você vai... A Ariana tá lá na frente falando, sabe? Não é a Rose Creia, que tem uma humorista que é de Fortaleza, que ela é uma mulher e se veste de tem uma personagem. Tem uma personagem, é uma caricatura, assim. Uhum. E aí as pessoas não se ofendem se ela falar qualquer coisa, mas falando a pessoa própria, falando assim... De cara limpa, de repente. De cara limpa, nossa, mas eles se ofendem muito. Um humorista daqui, Nil Agra, que é do Recife, ele foi fazer um stand-up em Maceió. Nossa, mas quase bateram nele. E vocês trabalhavam só como atrizes antes de fazer stand-up? Eu não sou atriz. Eu sou publicitária, mas eu pedi demissão. Agora eu sou publicitária. Agora é desempregado, não? Agora eu sou humorista só. Hoje a gente tá fazendo parte, eu e a Anne, a gente tá fazendo parte do Emergente como Agente. Do programa do Porchat, que é um quadro do Paulo Vieira. Aí a gente grava lá com ele também. Agora que a gente tá virando atriz, né? Atrizes, grandes atrizes. Nossa, vai. Agora eu vou defender minha classe. Não, atriz só tem eu, né? Só tem você. De formação e talento. Cara sem poros, só você mesmo. E corpo magro, bonito. Obrigada, gente. Ai. Eu queria saber o que é que vocês acham da Tata Werneck. Ótima. Eu adoro ela. Eu também. Eu não a conheço. Não conheço pessoalmente.
Mas tudo que ela faz, assim, eu acho muito bom. Então, muito eu acho que ela criativa. tem isso muito forte. Ela se ridiculariza o tempo todo, ela não tem filtro. Às vezes até criticada por isso, né? Porque passa do limite, às vezes, com as pessoas, do limite que todo mundo acha que é o limite. Algumas pessoas, até no programa dela, ficam um pouco sem graça, outros entram e dá tudo certo. Mas eu acho ela super talentosa. Acho uma grande humorista. Ela é do improviso. Ela não faz stand-up, ela faz improviso. Sim. A Dani Calabresa que faz stand-up. Fazia stand-up. A Tatá não fazia. E que vocês acham, às vezes, o pessoal que, enfim, nem entende tanto de humor, mas gostava de descer a lenha no Zorra Total. Época pré-Dani Calabresa, né? Porque depois mudou bastante, eles tentaram reformular ali, fazer uma coisa diferente. Vocês acham que tem espaço para todo tipo de humor? Ou esse humor de personagem já deu o que tinha que dar? Não, eu acho que não, que o humor de personagem sempre vai ser novidade em algum momento. Não só por conhecer o pessoal que faz bastante personagem, tenho muitos amigos que trabalham com isso, mas eu acho que tem espaço para todo tipo de humor. Assim, no Zorra Total eles mudaram, colocaram esse novo humor da Dani agora, depois da Dani, e aí colocaram esse novo humor dela, mas tem muito público que gosta de personagem. Tem muito público, assim. A mãe da Ariana mesmo, a Ariana fala que a mãe dela, do Nordeste, amava aquele Zorra Ela Total. não entende o Zorra atual. Ela não entende. Esse pessoal que gostava do Zorra antigo migrou pra Praça é Nossa. Então, as pessoas já assistiam a Praça é Nossa, mas hoje tá esse público inteiro, porque não entende mais o Zorra atual. Não por até por ignorância, mas não tô falando do povo nordestino que é ignorante, não tô falando isso. Não, em geral, né? Eu tô falando em geral, as pessoas mais velhas que eram acostumadas com esse tipo de humor, né? Não conseguem entender que tem corte, não conseguem entender isso ainda. Olha aqui, estamos com 3/4 do elenco de Clube de Mulheres aqui no Morning Show, falando com Anny Freitas, com Ariana Nucci e Vanessa Morgado. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Morning Show. Elas ficam em cartaz a partir de amanhã, estreando amanhã, até dia 23 de novembro, sempre todas as quintas-feiras, às 21h30, no Teatro Virada Lata, aqui na rua Pinagés, 1387, em Perdizes, São Paulo. Isso mesmo. Vão, amanhã vai ter... Teatro ótimo lá, né? Bem legal delícia. ali. A Vanessa vai vestida de cortina, é bom vocês irem pra ver isso. A Vanessa só acertou a roupa dela hoje pra vir aqui, porque toda vez que a gente vai fazer show, a Vanessa põe umas roupas horrorosas. Ela tá elegante, tá elegante. É porque ela ia ver o Edgar, só por isso. Hoje é por causa de Garo. A nossa claque aplaude, gosta, né? Valeu, meninas. Boa sorte pra vocês. Muito obrigado. Então, até dia 23 de novembro, em cartaz no Teatro Virada Lata. Clube de Mulheres com elas. Ô, Edgar, fala... só pra finalizar, vamos ao beijo técnico? Por favor, Vinícius. Peraí. Pode levantar. A coisa era com o Ed, É isso, combinado. Obrigado, sorte pra vocês, Valeu, viu? Obrigada, gente. Valeu. É isso aí. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? November Rain. Olha, falamos de clipes, hein? Temos várias pessoas, inclusive, citando clipes que gostam ou que não gostam, mas o Cílio Almeida pergunta, mas não era Setembro Chove? Nossa. Não sei, pode também acontecer. Quem pergunta, o Tonholi? E o Leandro Cruz diz aqui o seguinte: aqui em Brasília esse ano ficou igual a essa parte do clipe, clima de deserto. Espero que o hashtag November Rain chegue de verdade. E aqui pelo nosso WhatsApp também o ouvinte seleciona, escolhe o videoclipe que marcou, o videoclipe que mais gosta, aquele lá, né, bacanudo, que assistiu e marcou época. Vamos ouvir o que eles estão dizendo aqui. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Mário de São Paulo e o clipe que marcou pra mim foi Peter Gabriel, Sledgehammer, né? Pelos gráficos do vídeo, pelos efeitos lá. Eu achei sempre um clipe muito interessante, passava voando, apesar de ser um clipe relativamente longo, mas Peter Gabriel, Sledgehammer, sei lá. Sledgehammer, é isso aí, belo videoclipe, um clipe simples, ó, vamos até dividir com quem nos acompanha pelo aplicativo, pelo portal da PAN, ou pelo canal do YouTube, ó, um trechinho de Sledgehammer com Peter Gabriel, todo feito com, né, cereais, grãos, e aquelas figuras de grãos, né, conformando ali, né. If you just lay
muito bom mesmo esse clipe aí. Marcou, foi um diferencial, né? Quando surgiu, chamou muito a atenção. Tem mais aqui. O que será que os ouvintes gostaram também quando o assunto é videoclipe? Bom dia, Morning Show. Eu sou a Ana aqui de Garça. E olha, um clipe que me marcou muito, pra mim foi top. Qual? Foi o Take On Me do A.H.A. na Take On década Me. de 80. Um grafismo Nunca mais vou ali, né? esquecer aquele clipe. Pode vir clipe, o que for, mas aquele lá pra mim é inesquecível, tá? Bom dia pra vocês, amo muito vocês. Com um carvão, um grafismo ali, né? Ah lá, vamos acompanhar um trechinho. Bom. Tem mais aqui. O que será que os ouvintes estão gostando, hein? Vamos ver. Cara, clipe que me marcou muito foi o Thriller do Michael Jackson. Aquilo lá foi a revolução do videoclipe no mundo. Aí não Valeu, tem. Morning Show, William, Foz do Iguaçu, Paraná. Michael Jackson. Sabe aquela modelo Heidi Klum? Ela é a rainha do Halloween, né? E esse ano ela foi do lobisomem de Thriller, do Michael Jackson. Vale a pena procurar na internet, porque ficou tão perfeita, mas tão perfeita. Tá aí, os ouvintes escolhendo os clipes favoritos de todos os tempos, a gente mostrando aqui no Morning Show. Agora seguimos no programa já engatando aí uma quarta marcha nesse dia 1º de novembro. Estamos na quarta-feira, né, véspera de feriado. E tá aqui o Ministério da Tecnologia. Nossa, agora o Ministério da Tecnologia. Agora veio de óculos, meu. Do Morning Show adverte. Preste atenção no papo. Agora estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista e digital influencer. Como é que é? Eu sempre me embadalo. Não precisa dizer porque eu não sou. Seria mentira dizer que eu sou isso, então mantém só o jornalismo. Carlos Jobs. Prepara uma super apresentação, você faz errado. Desculpa, foi mal. A interpretação aqui. Eu acreditei pra fazer. Ô, Arus, vamos começar aí pela discussão no Congresso sobre o transporte individual de passageiros, pelo preço do novo iPhone, ou você quer começar pela nova função do WhatsApp? Vamos começar pelos iPhones, depois vamos de táxi, depois o WhatsApp, porque se der tudo errado a gente em 7 minutos pode apagar e esquecer que a conversa existiu. O que devemos saber sobre essas coisas? Não, vamos lá, rapidamente os iPhones, que acho que essa não é novidade pra ninguém, embora seja motivo de desespero. Todo mundo falava, quanto vai custar, e aí a Apple divulgou, já tá lá no site, inclusive para fazer as encomendas, os preços dos novos iPhones. O iPhone X, que se diz iPhone 10, porque é a comemoração, a edição de comemoração dos 10 anos do iPhone. Então o iPhone 10, ele vai custar barato, Edgar. Muito barato. Já pode inclusive encomendar o seu agora. Pagar à vista, né? R$6.999. É brincadeira isso aí. É o modelo com 64 GB. Mas esse já nem valeria, tem que pegar o mais. É o modelo com 64 GB. Mas se você quiser armazenar a vida no seu dispositivo, se você não for um homem que acredita na nuvem, você pode investir no outro aparelho que tem 256 GB. Esse que eu gostaria. Quanto tá esse? Tá um preço também bom, assim, eu acho. Super acessível para um período de crise. R$7.799. É o preço de uma faculdade, Fizeram uma conta, eu acho que tava no Estadão hoje, eu vi no Twitter de alguém, acho que foi no Estadão de hoje, falando quanto custaria comprar uma para 7 dias, acho que em Miami, comprar o iPhone lá, pagar os impostos, tudo trazer. 8 mil qualquer coisa. Ainda você fica uma semana. Vale mais a pena. Fica a dica, né? É a carga tributária, é a marca, aquela maçãzinha mordida tem um preço. Então tudo isso faz com que o iPhone custe mais. Eu sempre digo que você não deve procurar um aparelho pelo que ele está sendo mostrado, pelo que as pessoas estão justificando que é incrível, é maravilhoso. Você tem que procurar um aparelho que atenda a sua necessidade. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, o que pode ser dito? Quem gosta da Apple, os aparelhos anteriores estão caindo o preço. Então você já começa a observar uma queda no preço. Por quê? A partir do próximo dia 3 entra o iPhone 8, que vai custar R$4.000 a versão com 4.7 e o Plus, que vai custar R$4.600. Então,
A partir do dia 3, então a partir do meio agora de novembro, a gente começa a ver uma queda no preço dos modelos anteriores e as pessoas podem buscar. Se você não tiver essa grana, e muita gente não tem, vale buscar na concorrência. Outras fabricantes têm aparelhos com preços bons, máquinas muito boas, que atendem a necessidade do usuário médio. O cara que não quer investir num iPhone, outras fabricantes têm aparelhos muito bons. Então, cria-se o imaginário da Apple e todo mundo fala iPhone, mas o que está na mão das pessoas pode ser de outra fabricante com um aparelho muito bom. Verdade, Aros, percebo isso mesmo, porque a força dessa maçã mordida que você se referiu aí, ela realmente mantém o nível de vendas dos iPhones e toda a linha. Mas e a tecnologia, você se acostuma, sim, né? mas a competitividade do mercado e a real ali valor, a troca da moeda ali, tá fazendo muitas pessoas que são adeptas do iPhone repensarem isso. Até porque assim é uma questão de hábito, tá? O cara gosta do sistema operacional, vai se adaptando e aí ele começa a enveredar por aquele caminho e não volta. Mas apertou a grana, pode comparar, põe lá na ponta do lápis, faz uma tabelinha, você vai ver que elas por elas você encontra coisa muito boa por aí. Vamos lá, próximo assunto, o que é? WhatsApp? WhatsApp, vamos lá. Muita gente reclamava da burrada, né? Mandou mensagem errada, não deveria ter mandado no grupo da empresa, enfim, deu tudo errado. Não podia fazer. E aí você pode agora apagar a mensagem. Nudes também. O iPhone, nudes, tudo. Você pode apagar. Você tem que fazer o que para isso? Se tiver a versão mais atual, ok? Algumas pessoas vão dizer, mas o meu ainda não está habilitado. Ou você não está com a versão mais atual do teu sistema operacional e do software, ou você não está na lista da primeira descarga ali de atualizações. Ô Aros, você fica fazendo chacota que troça com este que vos fala, que você apelidou de tecnomatuto. Você é um tecnomatuto. Eu já uso esse recurso do WhatsApp. Embora seja um homem comedido, não tenha muitas coisas a apagar da minha vida. Você apaga. Você tá atrasado, Carlos. Me explica, como é que você faz? Você clica e segura em cima dele, ele vai dar a opção pra você apagar mensagem. Então, durante todo esse tempo, você esteve enganado. Você só apagou no teu celular. As outras pessoas continuam lendo a mensagem. Por quê? Como assim? Que sentido faz isso? Não, é o seguinte. Eu apago no meu... Por que já ouviu falar na vigilância da patroa? Você mandou uma mensagem que você não queria que vissem. Aí você falou, isso aqui tá errado. Então tem muita gente que usa o recurso pra isso. Sei. Eu não, viu, Ana? E aí você manda a mensagem e apaga e limpa o histórico. Tem gente que faz isso por quê? Porque ocupa espaço. Então você vai apagando e é uma maneira de você esvaziar. Se você for lá nas configurações e buscar quanto de memória o WhatsApp, por exemplo, ocupa, eu aposto que de todo mundo aqui tem mais de 2 GB. Por quê? Porque é arquivo que fica dentro da aplicação. Quando você vai apagando as mensagens, o conteúdo das conversas, você libera espaço. Então você fala, não tem mais espaço, mas já apaguei todas as minhas fotos. Vá nas aplicações. Você vai ver que elas armazenam dados e a informação. No WhatsApp, esses dados estão onde? Nas conversas. Então, quando você usava esse recurso, e ainda usa, para apagar uma mensagem no teu aparelho, você está limpando o histórico, é o passo número 1, e 2, você está ajudando a liberar espaço. Mas não tá tirando o seu da Não reta, tirou do grupo. Edgar. Quando você apaga a mensagem e apagou do grupo também, aparece essa imagem que tá na tela ali com esta mensagem vai apagar. Eu e o Vini fizemos um teste hoje cedo, mandei uma mensagem para ele e apaguei e ficou por aí. Então, tá vendo? Esta mensagem foi apagada. Para fazer isso, você tem que fazer o mesmo procedimento que você faz para apagar no seu celular. Mantém selecionado, escolhe a opção apagar para todos. Significa que você apagou a mensagem no seu dispositivo e no dispositivo do seu interlocutor. Entendeu, Edgar? Tô melhorando. Ficou mais fácil agora? Fui até o meio do caminho. Mas eu já fiquei feliz que você faz backup, você limpa o espaço do armazenamento sem saber que fazia isso. Vamos lá, o nosso último assunto, esse embate aí, né, que não tem fim, né, do transporte individual de passageiros, taxistas, Uber, Cabify, 99. É um tema complicado, Edgar, que começou em abril com um texto do deputado Carlos Zaratini. Um texto que tinha como objetivo a regulamentação dos aplicativos, mas sabe aquele o projeto Kinder Ovo? Né? Ele vem com a surpresa no meio. Surpresinha. Então, o que era essa surpresa? Com o pressuposto de estar regulamentando aplicações, o que estava sendo feito, impedindo que a operação dessas empresas, das empresas que prestam serviço de transporte por aplicativo, acontecesse. Inviabilizava esse modelo.
Por quê? Porque alguns dispositivos ali acabavam por burocratizar, por tornar a operação dessas empresas inexequível. A burocracia era bizarra. O cara, para poder operar por um aplicativo, que é um troço simples, você passa por um filtro lá, um processo de cadastro e aquela coisa toda, ele ia ter que ter placa vermelha e uma série de coisas. Esse projeto foi aprovado do jeito que veio pela Câmara dos Deputados e virou uma batata quente na mão dos senadores. Foi para uma comissão, a Comissão de Ciência e Tecnologia, e eu acompanhei as sessões. É engraçadíssimo, Edgar, porque ninguém queria se comprometer, nem de um lado e nem de outro. Porque defender que o texto estava errado significava comprar a briga dos aplicativos. Sim. Defender que o texto estava certo era defender os taxistas. Ficar no meio do caminho era, de algum modo, dependendo da redação, desagradar ambos. E como é que isso se acomodou? A história ficou assim. Temos aí? Foi para plenário. O cenário mandou de volta pro... Aí é que tá. Ontem de manhã eu trouxe a informação no Jornal da Manhã de que uma articulação estava acontecendo para que fossem feitas emendas de redação. Isso significa, eu mudo o formato, mas não mudo o conteúdo. Para garantir que alguns dispositivos que estavam previstos no texto, por exemplo, a placa vermelha, a obrigação de licença da prefeitura para operar, o impedimento de circular em cidades diferentes daquela de registro, tudo isso ficasse destacado no texto, de forma que na hora que fosse para a mão do presidente, ele canetasse e vetasse. E o texto seria mais amigável ao que se chama economia colaborativa. Mas de concreto nós temos, não pode chapa vermelha, não precisa chapa vermelha. Não vai precisar o uso da chapa vermelha. O dono do veículo pode dirigir, mas ele também pode alugar esse carro para outro, um terceiro, como acontece com táxi. Não precisa ser no nome do motorista. Não precisa ter o nome do proprietário. Sim. A possibilidade de regulamentação do serviço por prefeitura e a restrição de circulação só na cidade onde o veículo foi registrado. Então esses 4 tópicos que eram bem problemáticos, eles caíram. Só que agora o texto voltou para a Câmara dos Deputados e lá a conversa é outra. O que se espera é que uma nova discussão aconteça e aí o grande cenário que eu tenho ouvido de muita gente é o seguinte: volta do começo. A Câmara deve eliminar os avanços que o Senado fez e vai ficar um toma lá da cá. Porque no fundo, Edgar, ninguém quer assumir essa bronca. Ninguém quer comprar a briga de um lado e do outro. E quem perde no final é o consumidor, é o usuário, porque precisa de debate. É um tema muito novo, não dá pra você decidir assim no atropelo. E foi o que os nossos parlamentares fizeram. Decidiram no atropelo e estão decidindo tudo ao contrário do que deveria ser. Esse Carlos Aros Jobs aqui no Morning Show. Ô, Aros, fica um pouquinho aqui, quer conversar enquanto toca uma musiquinha, conversar com você sobre o WhatsApp. O WhatsApp, né? Você quer apagar mensagens, né? Ih, ó lá. Agora 11h22, horário de Brasília. Vamos pro Rio de Janeiro. O ministro da Justiça acusou a Polícia Militar Fluminense de ser sócia do crime organizado. Rodrigo Viga, qual é o tamanho da crise aí que o Torquato Jardim abriu com essa declaração que ele deu aí? Bom dia pra você no Rio de Janeiro. Fala, Ed Corneteiro, beleza? Não? Beleza, Viga. Tranquilo? Ed Trombone. Melhor do que Ed Baioneta. Eu sei que não gosta dessas alusões aí. É de baioneta, é de trombone. Pornô, é de show, o que mais você... Não, você merece tudo de mim, rapaz. Você é um cara do bem, gente boa. Agora, o mal tá disseminado por aqui. O meu caro Edgar, governador Pezão conversando em pé de ouvido, 1 a 1 com o comandante de batalhão, porque a turma aqui tá revoltada com as declarações do ministro Torquato Jardim. Muito cá entre nós, meu caro Ed Baioneta, Ed Trombeta Corneteiro. Deixa eu te dizer, Ed Show, ele não falou muita mentira, mas é aquela história. O ônus da acusação é de quem a faz, né, meu caro Ed Show? E não de quem está sendo acusado. E eu posso até concordar integralmente, parcialmente, pouco importa isso, com o que disse o Torquato Jardim. A gente sabe que os policiais aqui do Rio de Janeiro fazem um esforço danado, a banda boa e a banda podre, certo, meu caro Ed Show? Mas sem fundamentar, sem documentar, sem apresentar provas, eu acho que ele está dando força, está dando munição, está dando corneta, trompete, oportunidade para o outro lado se defender. Se ele tivesse trazido um documento e falado, ó, a gente se mobilizou, força-tarefa, mas não está conseguindo avançar no Rio de Janeiro, não consegue prender um 157 porque tem aí uma parceria, uma união da polícia com o crime organizado, beleza. Agora, quando joga no ar, joga no microfone, mesmo sendo um ministro de Estado, um jurista altamente reconhecido, eu entendo que ele deu munição ao inimigo. A turma por aqui tá furibunda da vida, tá
da vida com o ministro Torquato Jardim, viu, meu caro Mano Brown? O meu caro, já chamar de Mano Brown, meu cara é de show. Ó, não falou mentira nenhuma, é sabido isso. Eu acho que ele também, junto dessa declaração, deveria aí, como ministro da Justiça, agir junto com o Estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, para que se coibisse cada vez mais e entrasse nessa chamada banda podre, para tentar alguma solução para isso que se arrasta desde sempre, né? E hoje no Globo, o ministro ainda fala assim: se tá errado, que me provem. Ele tenta inverter o jogo de uma maneira para que ele saia ileso dessa história e acaba deixando isso livre, quase colocando toda a alergia sob suspeita, né? Já Carol, que ele colocou um deputado na mira, mas não falou quem era esse deputado, né, Viga? Posso fazer uma leitura dos fatos? Primeiro foi o ministro da Defesa, Raul Jungmann, dizendo que faltava coordenação e articulação nessa força-tarefa de combate ao crime organizado. Agora vem o Torquato Jardim com essa declaração que, repito, aqui não tem só Madre Teresa de Calcutá, pelo contrário. Sabemos que tem a banda podre da polícia do Rio de Janeiro, mas tem que provar, não basta apenas jogar no ventilador. A impressão que eu tenho é o seguinte: o governo federal começou a iniciar o seu desembarque dessa força-tarefa, que iria, em tese, até 31 de dezembro de 2018. Certo. Quer comentar rapidamente, Tonholi? O Globo tem uma linha bem no meio da página em que ele fala o seguinte, Torquato, a respeito do Pezão. Inclusive, o secretário de Segurança Pública, o senhor Sá, chamou um coronel da reserva da PM porque não encontrava nenhum coronel para poder assumir. Porrada total. Ô Viga, vamos lá, rapidinho aqui no final do programa, tem mais um destaque aqui. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nessa terça-feira um habeas corpus suspendendo a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal no Mato Grosso do Sul. Viga, assim o ministro derrubou mais uma decisão tomada em primeira instância pelo juiz Marcelo Bretas, né? Onde o Cabral está nesse momento? Sempre ele, né? Gilmar Mendes. Não existe mais um ministro mais polêmico do que Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que agora despachou, canetou lá e está em Portugal, não está nem no Brasil porque sabe da repercussão negativa. O Cabral está em Benfica, no hotel da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, tem até Cinemateca, Home Theater e coisa e tal. Mas vão tirar, hein? Vão tirar, mas é um absurdo, não podia nem ter colocado. Nem colocado, não podia nem ter colocado. Essa aqui é a questão. E tem um detalhe, literalmente existe uma guerra velada, denunciada, declarada entre Gilmar Mendes e Marcelo Bretas. E o Bretas, inclusive, anda dizendo a pessoas próximas que está preocupado, porque se sente como o juiz mais investigado de toda a magistratura brasileira. Tá certo. De baioneta. Valeu, Viga. Obrigado. Esse é Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Vamos pros os ganhadores aqui da nossa... Vai lá, quem que tá aí pra dar? Mário! Aí. Mário! Tá bom, Mário. Obrigado, Mário. E todos os ouvintes que participaram interagindo com a gente aqui no Morning Show pelo nosso WhatsApp e também